Beleza? Então a gente vai fazer o treinamentinho, a gente vai ali até umas 4 horas. Às 4 horas a gente faz um intervalozinho para tomar uma água no banheiro. Depois a gente retorna e finaliza ali até às 6 horas. Prometo não extrapolar o tempo e não ficar tomando muita agenda de vocês. Então, não sei quais os treinamentos que vocês já tiveram, mas aqui estamos vendo o NetSuite, tá? Já foram feitos alguns cadastros prévios na base de vocês pela equipe lá da RunSmart, então eles já importaram alguns itens, alguns não, eles fizeram a importação completa, né, de itens, de fornecedor, cliente, plano de contas. Esses cadastros, tá, eles vão ser revisados, então é até bacana, por exemplo, se a gente identificar algo que não esteja nos conformes, né, a gente já pontua isso lá para a equipe da RunSmart, para quando for feita essa revisão, já que ela seja feita da melhor maneira possível, tá? Todos esses dias de treinamento a gente já veio identificando alguns pontos e eu já fui repassando esses pontos lá pro pessoal. Então, antes, né, de falar um pouquinho de itens, eu já falei disso em outros treinamentos, mas a gente vai dar uma revisada, que são as unidades de medidas, né? Eu vejo isso aqui como um cadastro prévio, antes da gente pensar em cadastrar o item e tudo mais, até porque a gente vai adicionar ao item que a gente está criando, a gente vai informar qual a unidade de medida dele, né? Então, isso tem que ser um cadastro prévio, antes da gente ir lá para o cadastro dos itens. Aqui, nós já temos 3 tipos de unidades de medida cadastrados, né? Então, a gente tem peça, peso e unidade, né? Isso aqui é só a nomenclatura da medida. Eu vou abrir aqui como exemplo a nossa unidade de medida, a unidade. Então, como que funciona, né? A gente simplesmente vai atribuir um nome a essa unidade de medida e depois a gente já vem aqui embaixo fazendo o relacionamento e as conversões dessa unidade. Então aqui a gente tem o nome da unidade base, tá? A unidade base, ela vai ser identificada aqui por esse último campinho, né? Então, sempre que você estiver cadastrando uma nova, deixa eu ver aqui, vou criar uma unidade. Quando eu insiro o nome, eu tenho que informar qual a minha unidade base. Então, quando eu seleciono esse checkbox, ele já adiciona essa minha linha aqui como a unidade base e a taxa de conversão dela vai ser 1, né? Qualquer outra conversão que a gente insira depois, a gente vai ter que fazer a divisão por essa unidade base. Então, a gente tem aqui o nome no plural, a abreviação e a abreviação no plural. Então, aqui a gente fez a unidade e a gente fez o milheiro, né? Então, milheiros, mls, CMLs aqui talvez possa confundir um pouco, mas tudo bem. E aqui o milheiro seria o que? 1000 unidades. Então a gente coloca a taxa de conversão, 1000. 1000 dividido por 1, 1000. Então já está correto. Se eu entrar fazer um pedido de compra, um pedido de venda, eu sempre vou informar a quantidade que eu estou comprando e a unidade de medida que eu estou comprando. Então isso é muito importante, porque imagina que eu coloco lá quantidade igual a 1, unidade de medida, unidade. Eu vou estar realizando a compra de um único produto. Agora se eu coloco quantidade 1, unidade de medida ml, ele vai considerar que eu estou comprando 1000 unidades, né? Aqui a gente poderia ter dezena, centena, enfim, né? Quantas fossem necessárias. Temos aqui também peso e peça, né? Então peça, eles só criaram a unidade de medida mesmo, ele não tem uma conversão. Dentro de peças, por exemplo, imagine que eu pudesse ter uma conversão aqui de caixa. E aí eu falo que dentro de uma caixa eu tenho 10 peças, né?
por exemplo. É que aqui ele só pediu para eu adicionar esses outros nomes aqui, que eu não vou adicionar agora. Então, eu consigo criar as minhas conversões. E depois, quando a gente estiver lá na parte da criação do item, vocês vão ver que a gente consegue atribuir essas unidades de medida para cada parte do item. Por exemplo, a unidade que eu uso para fazer a compra, a unidade que eu armazeno no meu estoque, a unidade que eu vendo, né? Então, por exemplo, eu posso colocar que a minha unidade de compra, nesse caso aqui que nós estamos vendo na tela, eu não compro por peça. Meu fornecedor só me vende a caixa fechada com 10 unidades. Então, a minha unidade base, né, é peça, a minha unidade de compra é a caixa, a minha unidade de estoque é peça e a minha unidade de venda é peça também, tá? Então, a gente tem essas possibilidades. Não vou salvar essa parte aqui, que eu adicionei a caixa, tá? Foi só para exemplificar mesmo. E temos também a de peso, onde eles colocaram grama e colocaram quilo, né? Assim como a gente viu lá na unidade no milheiro, foi a mesma coisa. A unidade base, aqui no caso é a grama, e a unidade de conversão é o quilo, ou seja, 1 quilo aqui, né, nesse exemplo, está equivalente a 1000 gramas, ok? 1000 dividido por 1000. Então, essas unidades aqui podem ser criadas, né, do jeito que vocês preferirem, pallet, caixa, container, enfim, você pode ter diversas formas de calcular essas unidades. E depois disso, né, a gente já pode partir um pouco para o cadastro de itens. Porém, isso aqui eu acho que até o Rosé vai perceber, né, eu consegui uma liberação da parte de posições de estoque, né? Eu tinha conversado com o Rosé, se ele não era nem o Rosé, na verdade, acho que era o Alessandro, e ele comentou que vocês têm um estoque e que vocês controlam esse estoque por posição, né? Então, por exemplo, eu preciso num capacete de proteção. Onde que ele está no seu estoque? Ele está lá no corredor 3, na prateleira 4, no andar 2. E aí a pessoa ali, o encarregado ali, geralmente do depósito, ele consegue localizar muito mais facilmente esses itens dentro do estoque. Então, eu também vejo, além da unidade de medida, o cadastramento dessas posições de estoque, né? Então, a gente tem aqui dentro de listas, cadeia de fornecimento. Pessoal, deixa eu só também trazer aqui um breve adendo, né? Eu estava comentando nos outros treinamentos, mas como nesse aqui tem bastante pessoas novas, não se atentem aos caminhos que eu estou apontando aqui. Eu vou sempre falar o caminho, a gente vai entrar em listas, cadeia de fornecimento, tal lugar, né? Mas esses menus aqui, de acordo com a função que vocês vão ter, de acordo com os acessos que vocês vão receber, esses menus podem sofrer alterações, né? Então, talvez você não enxergue dessa maneira que nós estamos vendo na tela. Transações, listas, relatórios. Você pode ver, por exemplo, estoque, fornecedor, relatórios, né? Então, mais do que tentar se preocupar com o caminho que eu estou fazendo, é se preocupar somente com as telas que nós estamos vendo, né? O que a gente preenche em cada tela, quais são as informações que nós temos em cada tela, qual a importância daquilo, né? E se vocês quiserem, por exemplo, salvar uma dessas telas que a gente está vendo, né? Vocês podem aproveitar esse momento do treinamento. Quem tiver acesso ao sistema e tiver com essa função de administrador também, por exemplo, se eu falar, vamos lá em listas, cadeia de fornecimento, endereço dos itens. Para você não ter que decorar esse caminho todas as vezes, você pode vir aqui nessa estrelinha que nós temos. Essa estrelinha são os favoritos ou os atalhos, né? E isso aqui só vai ficar salvo no usuário de cada um de vocês, tá? Não vai aparecer isso para nenhuma outra pessoa além de você mesmo. Você pode vir aqui, adicionar os favoritos, dar um salvar e aí essa telinha fica salva, né? Você pode estar em qualquer lugar, você vem aqui nos seus favoritos, endereço dos itens. Já te leva direto para o lugar onde você precisa, sem você ter que ficar necessariamente
lembrando aqui os caminhos dos menus. Então agora a gente vai ver essas posições dos itens, né? Então a gente vai vir aqui em listas, cadeia de fornecimento, e aqui dentro de cadeia de fornecimento nós temos tanto a parte de endereço dos itens, como também a parte dos status de estoque, né? Por padrão, quando a gente habilita a preferência de status de estoque, o NetSuite já até cria um status para nós, que seria o status de bom, né? Um status bem genérico, e depois a gente também vai ver como criar outros status. E agora vamos aqui na parte dos endereços de itens, né? A gente vai vir aqui, criar endereços de itens, e aqui não tem muito segredo, tá? A gente vai falar o número, o nome da localidade. Geralmente as pessoas fazem um controle, né, de prefixo, sufixo e número, né? Então, por exemplo... Caio, Oi? deixa eu te interromper aí rapidinho, aí você pode ajudar. Sim. Tem um outro pessoal que estão cobrando aqui o link de outra reunião, que tinha uma outra reunião paralela a essa daí. Tu consegue ver no cronograma, realmente? Confirma aí se tinha, do CRN, Tá. Lucas, hoje. Dia 12... sim, CRM Lucas. Deixa eu mandar aqui uma mensagem pro pessoal. Tá vendo aqui na tela? Seriam esses aqui. Deixa eu colocar aqui. Ah, tá aqui. Peguei aqui. Pronto, eu falei aqui com o Lucas, já abrimos uma sala, eu mandei aqui o link já no nosso grupo do WhatsApp. Ok, já vi aí, pessoal. Beleza. Bom, então, só retomando aqui, né, a gente estava vendo a parte dos endereços de itens, né? Então, o cadastro do endereço do item, ele é bem, assim, simples, né? A gente não tem muitas informações a preencher. Geralmente o trabalho está mais na composição desses endereços, né? Geralmente o pessoal usa um número, uma letra, e aí cada caractere desse endereço representa corredor, prateleira, andar e assim por diante, né? Eu vi aqui que não estava nem habilitada essa preferência, né? E muito menos cadastrados esses endereços. Mas isso aí também, a gente não precisa, obviamente, cadastrar um a um. A gente pode subir uma planilha de importação, tá? A planilha vai ser bem simples, é só uma relação com o nome dessas posições de estoques que vocês utilizam, ok? E depois a gente consegue atribuir isso aos itens. Eu vou colocar aqui, então, posição de estoque teste, só para que a gente tenha aqui uma posição de estoque, tá ótimo. Eu também comentei em outros treinamentos, sempre que a gente tiver um botãozinho de salvar, é legal a gente olhar essa setinha que tem para baixo, porque geralmente quando a gente está fazendo algum processo, ele sempre te traz algumas opções, né? Se eu só salvasse o registro, ele iria salvar e iria me apresentar esse registro que eu acabei de criar no modo visualização. Se eu vier aqui salvar em novo, ele vai salvar esse registro, só que ele já abre um novo formulário em branco
para eu já preencher o próximo, né? Então, às vezes a gente tem a opção de salvar como, salvar e executar, salvar e próximo, e assim por diante. Então, sempre vale a pena dar uma conferida aqui nas opções que você tem, junto com o salvar. E aqui embaixo a gente tem a localidade, né? Como eu comentei com o pessoal, né? No NetSuite as classificações são unidade ou subsidiária ou empresa, né? São as empresas que nós temos aqui cadastradas dentro. No caso de vocês têm, né, a Claros EPI e a Claros MI, né? E as localidades, por sua vez, são nossas posições de estoque, né? Então, eu posso ter diversas localidades, diversos estoques e gerenciar eles. Eu posso ter uma sublocalidade, uma localidade pai, uma localidade filha. Eu posso ter os estoques disponibilizados no mesmo nível hierárquico, da maneira que vocês preferirem. Porém, eu já sei que vocês atualmente têm um estoque, né? Um estoque para cada empresa, né? Um estoque para MI e um estoque para EPI. Então, a gente vai subir essas categorias, essas posições de estoque, e a gente fala para qual estoque que essa opção é válida, né? Porque cada estoque vai ter suas próprias posições. Feito isso, é só salvar. Beleza, nós temos aqui nossa posição de estoque. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais um caractere. Eu queria criar pelo menos duas. Posição estoque A, posição estoque B. Deixa eu fechar aqui para não ficar atrapalhando. Opa. Beleza. Então eu criei minha posição de estoque A e agora estou criando minha posição de estoque B. Beleza. Fora a posição de estoque, as unidades de medida, nós temos também os status do estoque, né? O status da minha mercadoria. O que isso quer dizer? Depende do tipo de controle que a empresa faz, ela pode atribuir status a esses itens, né? E aí eu posso também, inclusive, dizer se nesse status o meu item ele vai ficar disponível para venda ou não. Então, né, eu posso criar um estoque de quarentena, por exemplo, onde eu faço uma venda para um cliente meu. Quando o cliente fizer uma devolução dessa venda, né, eu vou receber esse item de volta no meu estoque. E aí, ao receber esse item no meu estoque, eu posso atribuir algum status a ele, né? A gente até viu, a gente pode ver isso hoje novamente, ontem, né, que a gente fez uma devolução de uma venda. E quando você faz a devolução de uma venda, no momento da recepção do item, você tem algumas opções. Você pode, por exemplo, optar por não reestocar esse item, né? Imagina que você enviou um item para o seu cliente, o cliente apontou que o item estava danificado, e aí, beleza, você fez a devolução, porém você falou que não queria reestocar. Isso aí já vai ser contabilizado o valor do item, em vez dele ser acrescido a sua conta de ativo, né? Ele vai ser debitado uma conta ali de perdas, ok? E caso você não queira fazer esse processo, né? Porque imagina que o seu cliente falou que o item estava danificado, você falou, não quero reestocar esse item, você já considerou que ele de fato estava danificado mesmo, mas não é o que acontece sempre, né? Às vezes você tem a reclamação do cliente, porém esse item pode ser devolvido. Um cliente meu que, por exemplo, fazia venda de cadeiras, ele enviava uma cadeira para o cliente falava, esse produto está quebrado, e mandava devolver, né? Só que aí o que ele fazia? Ele recebia novamente esse produto, ele atribuía um status
a esse produto, como por exemplo quarentena, e aí ele poderia analisar, né? O item volta para o estoque dele, compõe o ativo dele, o item, né, dependendo do status que foi atribuído a ele, ele não ficaria disponível para venda, então ele não iria compor o meu estoque disponível, e aí ele poderia fazer um conserto, por exemplo. O que estava quebrado na cadeira era uma das rodinhas. Ele foi lá, trocou a rodinha e depois ele pode voltar esse item para um status de vendável, né? Ou aqui, como a gente está vendo na tela, o status de good. E aí sim, esse item depois pode ser vendido para outro cliente, tá? Então essa parte de status, ela é bem bacana, né? Eu vou criar aqui um outro status. Deixa eu só alterar esse nome good, não faz muito sentido para nós. Vou colocar normal. Então, como eu falei, que a gente podia ter um status onde, que caso a gente atribuísse um item a esse status, esse item não estaria mais disponível para venda. O que vai controlar se esse status disponibiliza o item para venda ou não é esse checkbox aqui, né? O disponibilizar estoque para atribuição. A atribuição, ele se refere à atribuição em um pedido de venda, em um pedido de transferência, por exemplo, qualquer coisa nesse sentido. Então, eu vou colocar aqui quarentena. Eu vou falar que os itens em quarentena não estão disponíveis para atribuição. Às vezes você tem esse quarentena também pode ser utilizado não só para quando um cliente seu devolve uma mercadoria, por exemplo. Pode ser quando você recebe a mercadoria do seu fornecedor, né? Tem diversos clientes que têm essa triagem, né? Quando você recebe o item, ele vai fazer a conferência se tudo ali que ele recebeu está conforme a nota, está tudo funcionando, tudo inteiro. E aí, caso ele também identifique ali algo que não esteja nos conformes, aí a gente vai ter o caminho inverso, né? Em vez de a gente receber a mercadoria do nosso cliente, a gente vai devolver a mercadoria para o nosso fornecedor, né? Então a gente tem as duas possibilidades. E agora, né, a gente já criamos nossas unidades de medida, já criamos nossos status aqui do estoque e também já criamos algumas posições de estoque. Agora vamos, sem mais delongas, para a parte de criação dos itens. Então a gente vai vir aqui em listas, contabilidade, itens, criar. Quando a gente chega nessa parte aqui, né, da parte da criação de itens, nós temos diversas opções de criação, né? Item de acréscimo, de desconto, item de descrição. E o que mais vai importar para a gente é o que? Item de estoque, item de estoque com lote numerado, item de estoque com número de série. Dentro de itens de estoque, a gente pode ter também o grupo de itens ou o item também do tipo kit, né? O que vai diferir aqui, por exemplo, um item kit de um item grupo de itens, né? Um kit, você diz aqui, carregar, é só atualizar a tela só. A gente tem esse recarregar aqui em diversas transações, tá? Mas ele basicamente é só atualizar, ele não vai ter muita utilidade não. Então a gente só tem o cancelar, que ele volta para visualização, cancela o que você está fazendo. E o recarregar, imagina que por um acaso
você mudou aqui a posição, aí você fala, putz, não escreveu alguma coisa aqui, aí você fala, não, deixa eu voltar. Você tem a opção de ou atualizar a tela ou recarregar. É a mesma coisa, recarregar e atualizar a tela. Tá? Voltando aqui aos itens, né? Então a gente vai ter aqui nossos itens de estoque, os itens sem controle de estoque, né? Quando eu falo de itens sem controle de estoque, eu ainda tenho algumas subcategorias, né? Eu posso ter um item sem controle de estoque para compra, para revenda ou para venda, né? Então o que vai diferir aqui são as contas contábeis. Se eu tenho um item sem controle de estoque para compra, eu associo uma conta de despesa. Se eu tenho um para venda, eu vou associar a uma conta de receita. E no caso de um item para revenda, obviamente eu vou associar as duas contas, tanto a de receita quanto a de despesa. Porém, como é um item sem controle de estoque, eu não vou ter outras contas como conta do ativo, né? Já que eu não vou contabilizar isso dentro da minha empresa, eu já não tenho essas outras contas para informar. Agora, no caso de um item de estoque, aí ele já considera que é um item para revenda, né? Então lá dentro eu vou ter minha conta de receita, minha conta de despesa, minha conta do CMV, minha conta do ativo, conta de variação, enfim, tenho bem mais Caio, informações. Oi? eu consigo ter um item que ele possa pertencer a contas diferentes, tanto para revenda como também, no caso, para uso e consumo. Não, contas contábeis não. Você vai ter a conta de receita e de despesa. Se você tiver praticamente o mesmo item sendo contabilizado em uma outra conta contábil, você teria que ter um outro item, tá? Porém, a gente tem algumas outras funcionalidades dentro do NetSuite que talvez atendesse uma necessidade parecida. O que difere você contabilizar esse item numa conta e às vezes contabilizar em outra conta? Porque o item que a gente, para uso e consumo, por exemplo, né, ele não movimenta estoque, né, é o primeiro ponto. Uhum. Já o pré-estoque ele já movimenta, né? E a questão de tributação também na saída é diferente, né? Quando a gente vai dar a saída, o CFOP, né, as regras tributárias são uma para na saída do produto para uso e consumo e para comercialização são outras, né? Então hoje a gente está tendo que cadastrar mais de um item, né? Por exemplo, se a gente tem um item que a gente compra, né? Tem um item aqui que eu compro para comercializar e o mesmo item eu também compro para o meu uso, entendeu? Sim. Então hoje eu estou cadastrando 2 itens. Aqui a gente também vai ter que cadastrar 2 itens pela parte contábil mesmo, né? Eu não consigo associar duas contas de despesa, por exemplo, ao mesmo item. Agora, a parte fiscal, a gente até conseguiria ter essa diferenciação pelo próprio CFLP, né? Se você está fazendo um CFLP para uso e consumo, se é uma entrada de mercadoria para revenda, então esse controle a gente conseguiria até ter. Agora a contabilização já ficaria um pouco complicado. Tem essa questão do estoque, né? Então, se você está comprando para uso e consumo, se você estiver usando o mesmo item que você usa para sua revenda, você poderia ter ali uma discrepância depois nos cálculos de custo médio do seu item, né? Porque ele vai estar considerando que você está dando mais entrada do que saída, então teoricamente seu item ia ficar um pouquinho com custo médio mais alto. Então eu prefiro ter isso de maneiras separadas, né? A gente até tem uma possibilidade ali quando a gente faz a compra de um item de estoque, uma flag lá no cadastro do pedido que você não compõe o estoque. Por exemplo, você fala que está fazendo a compra, mas ele não vai compor o seu estoque. Mas eu recomendo a gente ter separado, tá? Um item sem controle de estoque para compra, o uso e consumo de vocês, e um item de estoque para esses itens que são vendáveis mesmo. A gente também tem aqui a parte dos itens de serviço, e aí o serviço ele vai ter também os mesmos subgrupos do item sem controle de estoque, né? Se ele é para compra, venda ou revenda.
a lógica deles e do serviço do controle de estoque é a mesma, né? São as contas contábeis. Só um minutinho, pessoal, rapidinho. Então, um outro ponto, né, são as maneiras de custeio do item. Se eu abrir aqui um item de estoque e um item, por exemplo, de lote numerado, eu tenho já alguma diferenciação entre eles aqui, né? Se eu vier aqui no método de custeio do meu item, no meu item de estoque, eu tenho algumas opções como custeio médio, custeio padrão, o FIFO e o LIFO, né? First in, first out, last in, first out, né? O primeiro a entrar, o primeiro a sair, o último a entrar, o primeiro a sair. Então, a gente tem esses tipos, né? São os métodos padrões aí, conhecidos de custeio. E, quando a gente fala de um lote numerado, a gente já não tem todas essas opções, né? A gente vai controlar o por lote. Então, o lote que entrou é o lote que sai. Posso ter o custeio por média ou o custeio padrão, né? Agora o first in, first out, last in, last out, first out, desculpa, ele não vai estar presente aqui porque a gente já está fazendo o controle por lote, ok? Essa é uma pequena diferenciação entre os dois. Agora, entre item, grupo de itens e item do tipo kit, qual que é a diferença, né? Um grupo de itens é quando eu falo, eu tenho um kit café da manhã, ou sei lá, acho que esse exemplo não é muito bom. Um grupo de itens nada mais é do que, né, mais de um item que são vendidos juntos. Apesar de eles serem vendidos juntos, cada um vai ter a sua contabilização, o seu cálculo de imposto, né, como se eles fossem itens independentes, né, incluídos numa mesma transação. É só um grupo, cada um tem a sua própria característica. Já no caso de um kit ou pacote aqui que ele chama também, é como se eu tivesse, por exemplo, um skate. O meu produto é o quê? É o skate. E ele é composto do quê? Ele é composto de 4 rodinhas, 2 truque, um shape e uma lixa, né? Mas eu não preciso esses 4 componentes aqui que estão abaixo deles, não me interessa. O que me interessa é o skate. Eu tenho o NCM desse skate, eu tenho a parametrização tributária em cima dele, beleza, né? O valor dos meus componentes também não necessariamente vão afetar o valor desse meu kit. Eu posso ter uma rodinha vendida, um kit de 4 rodinhas sendo vendidos a R$50, um shape também a R$50, 2 truques a R$25 cada um e uma lixa de R$50. Então a somatória daria R$200. Eu posso ter um skate, né, que tem esses 4 componentes, mas o meu skate custa R$150, né? Sairia R$50 mais barato do que o cliente comprar os 4 itens separadamente, tá? Agora, quando eu falo de grupo de itens, ele faria a soma dos 4 itens separadamente, a soma da rodinha, a soma do truque, a soma do shape e a soma da lixa. E aí o preço desse meu grupo de itens sairia R$200, né? Então aqui a gente tem uma independência do item principal, né? Aqui não, aqui a gente já está tudo englobado. E também... Mas aí no caso, Caio, na nota fiscal, ele sai o kit ou ele sai todos os itens discriminados? A gente pode escolher, na verdade. Ele traz as duas opções para nós. Quando a gente vem aqui embaixo, a gente tem essa flag aqui, exibir os componentes na transação. Então você tem a possibilidade de incluir todos os componentes desse item. Então iria vir lá, skate, sei lá o que. E aí os componentes embaixo, né, certinho. Ou eu poderia ter lá só o skate mesmo, sem mostrar ali quais são os componentes dele, né? Tem as duas opções. E o que vai controlar vai ser só essa flag aqui, exibir os componentes em transação.
Aqui a gente também pode ter, né, além de os itens de estoque, item serializado, de lote, a gente pode ter também o que a gente chama no NetSuite de matrix de itens, né? Então imagina que eu venda uma luva, né, uma luva de proteção. Só que eu tenho essa luva tamanho P, tamanho M e tamanho G. Então, na verdade, eu não tenho um item, eu tenho 3 itens, né? E os 3 itens estão ali, são relacionados. É o mesmo item, a única coisa que tem é um critério de diferenciação entre eles, né? Que no caso aqui é o tamanho. Mas eu poderia trazer, né, esses critérios da maneira que eles fossem necessários. Por exemplo, eu já tive clientes que faziam bastante isso. Era uma empresa de suplementos, suplemento desse pessoal de academia e tal, e de roupa também, né? Então eu tinha, por exemplo, suplemento, né? Eu tenho lá um whey protein. Eu tenho whey protein sabor, né? Whey protein 900 gramas. Esse era o produto. Aí eu tenho a matrix de itens desse produto, que seria whey protein 900 gramas, sabor morango, chocolate, baunilha e coco. Aí eu tenho o whey protein. Dentro dessas opções eu tenho também a grama, né? Eu tenho 900 gramas, tenho 1 quilo, tenho de 2 quilos e assim por diante. Roupa, eu tenho uma camisa X. Essa camisa X ela vai ter tamanho P, M, G, GG. Ela vai ter cor azul, preta, amarela, rosa. Todas estão amarradas ao mesmo item, mas ele cria uma matrix, né? Ele cria esses sub-itens. Isso facilita, né? Porque você, ao invés de ter que criar todos esses itens interdependentemente, você pode, através aqui de umas funcionalidades que o próprio NetSuite traz, criar esses itens de uma maneira muito mais simplificada, né? A gente tem aqui essa parte de assistente de grade de itens, né? A gente tem aqui criar grade de itens, que seria criar um item matrix, né? Mas esse aqui você teria que criar ele do zero. Você teria que criar essas listas, né, de atributos, que seria o tamanho, cor, peso, enfim. Ou se você não tiver essas listas já criadas, a gente pode vir aqui no assistente de grade de item. Vou fazer aqui como um exemplo, né? Então quando a gente vem aqui, ele vai perguntar aqui o nome do meu item mesmo, né? Como se eu estivesse criando um item normal. Vou usar aqui o nosso exemplo da luva de proteção. Exibir o nome proteção, luva de proteção. Vou deixar aqui o mesmo nome de exibição. Esse aqui seria a identificação do meu item lá no meu fornecedor. Não vai ser o nosso caso aqui, tá? Vou selecionar subsidiário. Nesse caso vai ser a Claro ZPI. A descrição de venda, né? A gente já viu uma parte de venda, pessoal. Vocês talvez não tenham visto. O que é essa descrição da venda? Quando a gente vai fazer uma operação, um pedido de venda, uma fatura, a gente vai lá inserir o item, quantidade, valor, todas as informações. E a gente também tem um campo lá de descrição de venda. Se eu preencher uma descrição de venda aqui no cadastro do meu item, quando eu estiver transacionando ele lá no meu pedido de venda, essa descrição do cadastro do meu item é levada lá para esse campo de descrição lá do pedido de venda, tá? E esse campo aqui de descrição de venda é um campo também que aparece lá na descrição da nota fiscal. Então, se você precisa adicionar alguma descrição ali do seu produto na nota fiscal, é aqui que você vai adicionar ele. Essa descrição também, ela pode ser alterada, né? Ela vai vir como padrão quando a pessoa selecionar esse item na transação, mas é um campo editável. Ela pode apagar essa descrição, ou você tinha clientes que eles, principalmente, é mais de serviço, né? Produto não é tanto, mas quando você tem serviço, eles geralmente já mandam um esqueleto, né, das informações que tem que constarem na nota. Aí, quando ele adiciona esse item na nota,
já vai vir com esse esqueleto preenchido. Ele só coloca lá o total de horas, o número do projeto, enfim, qualquer informação ali relevante, mas aí ele já traz metade ali preenchido, né, das informações que ele precisaria. O preço de compra, né, caso você não informe um preço de compra aqui, quando você for gerar seu primeiro pedido de compra, ele vai trazer o preço lá zerado, porém, já no segundo pedido de compra que você inserisse no sistema, ele ia trazer o seu último preço de compra, tá? Então, se você não informa nada, depois do segundo pedido, o sistema passa a adotar o preço de compra igual ao último preço de compra. Agora, se você informar um valor aqui, ele vai considerar esse valor que você inseriu aqui como preço de compra, como um valor de compra mesmo, tá? Conta do CMV, né? Vou colocar aqui. Vou usar essas contas padrões mesmo, tá? Não é a conta do plano de vocês, é uma conta padrão do sistema. E conta do ativo de estoque. O método de custeio, né? Os mesmos métodos que a gente viu lá dentro do item com controle de estoque. Vou deixar a média mesmo, categoria de custo. E tabela de faturamento, tabela de impostos, vai ser sempre undefined BR, tá? Teríamos aqui, caso tivesse a parte do Suite Commerce, né? Se esse item vai ser exibido no site ou não vai, qual seria o nome desse item lá na loja virtual, mas informações desnecessárias para nós. E aí aqui foi o que eu falei, é a telinha onde a gente começa a criar as nossas listas, né? Então, imagina, eu criei ali luva de proteção. Quais seriam as nossas listas, né? Possíveis listas. Eu imagino que seja só tamanho, né? Mas a gente poderia ter tamanho, eu acho que eu já criei aqui. Então, o tamanho, eu criei aqui um PMG, vou deixar essa aqui. Aí, se a gente vai adicionar mais de um critério, né, mais uma matrix no nosso item, a gente pode, ao invés de dar próximo, vir aqui em salvar e criar outro. Ele está falando salvar e criar outra lista, tá? Então, já atribuí um critério à minha luva de proteção, que era o tamanho. Vou colocar aqui o de cor, né? O de cor aqui também já estava criado. E vou adicionar um terceiro aqui critério, que seria... tá fugindo o nome da minha mente. Que eu queria colocar, por exemplo, com antiderrapante ou sem antiderrapante. Vou colocar um nome diferencial. Beleza. Então, eu posso também atribuir uma abreviação, né? Com anti ou sem anti, por exemplo. Vou deixar assim. Então, eu tenho luva tamanho PMG, tenho luva com as cores, eu não lembro quais eram as cores que eu tinha colocado dentro da lista, mas enfim, cor vai vermelho, preto, azul. E tenho com diferencial também, que seria com antiderrapante ou sem antiderrapante. Não sei se é assim que chama aquelas luvas que tem aquelas bolinhas pretas assim na parte da palma. E beleza, né? Aí agora, o que ele faz? Aqui a gente vai compor o nome do item, né? Então, como que vai ser composto o nome do item? Vai se chamar luva de proteção tamanho P, cor tal, e o diferencial por último. Então, como que eu faria isso? Eu colocaria aqui nome do item, então já veio aqui nome do item. Vou colocar um hífen, espaço, hífen, espaço novamente. Depois disso vem o tamanho. Vou dar um barra. Não. Vou deixar mais um hífen antes. Mais um hífen. A cor.
e depois uma barra e o diferencial. Então vai ser dessa maneira que vai ser composta o nome do meu item. E aqui eu também vou dizer quais, né? Porque as listas elas são reutilizáveis, né? Então eu posso ter aqui dentro do meu tamanho P, M, G, GG, extra G, 5Gs, cor. Aqui eu posso ter também todas as cores do meu arco-íris, enfim, vários diferenciais. Mas para esse item que eu estou criando, essa luva de proteção, ela só é fabricada no tamanho P e no tamanho G. Ela só vem com antiderrapante, eu não tenho a opção de ser antiderrapante. E eu só tenho ela na cor amarela e na cor azul, por exemplo, né? Então eu posso, dentro das minhas listas, dizer quais são as possibilidades que esse meu item aqui específico tem. Possa ser que eu esteja criando depois uma outra luva, e aí essa outra luva ela tenha todos os tamanhos, tenha todas as cores e tenha todos os diferenciais, ok? Nesse caso aqui eu vou falar que ela só tem o tamanho G, só tem a cor azul e amarelo. Para vocês selecionarem essas opções assim, a gente pode segurar ou Ctrl ou Shift, tá? Porque senão, se eu fosse selecionar G e P, se eu seleciono P, sai do G. Se eu seleciono G, sai do P. Então eu seguro Ctrl e aí eu consigo selecionar as duas. Igual quando a gente trabalha em Excel, Windows, qualquer coisa desse tipo, tá? E a opção que eu tenho é só com antiderrapante. E dou um próximo. Então, como que vai ficar o nome dos meus itens, né? Basicamente, ele vai criar 4 itens para mim. De uma matriz, ele já vai sair 4 itens. O item luva de proteção tamanho P. Esse A aqui ficou a abreviação da minha cor, né? Eu poderia ter ajustado aquela minha lista de cores, né? Ficou tudo A, então ficou meio feinho. Mas seria azul e amarelo, né? Ele pegou só a primeira letra da minha palavra. Então não ficou muito diferencial aqui, né? Então, mas ficaria luva de proteção P, azul com antiderrapante, luva de proteção G, azul com antiderrapante, luva de proteção P, amarela com antiderrapante, e luva de proteção G, amarela com antiderrapante. Quando a gente conclui, na verdade acabou que deu um erro aqui pra mim. Por quê? Porque eu tenho 2 itens com o mesmo nome, né? Então eu teria que realmente ajustar a minha lista, colocar uma nova abreviação aqui para minhas cores, azul ou amarelo por extenso mesmo, alguma coisa assim, que já conseguisse diferenciar aí meus itens, tá? Eles não vão poder ter o mesmo nome, senão você não conseguiria saber qual seria a diferenciação. Deixa eu pegar aqui a cor. Então, verde, azul e amarelo. E agora sim, né? Então, nome, o hífen, meu tamanho, a minha cor, barra, o meu diferencial. Vou falar aqui que ele tem tamanho, a minha cor, sumiu aqui. Acho que eu não... Só um segundo.
assim. Então, só voltando aqui onde a gente já estava, né? Então, nome do item, hífen, tamanho, cor, barra diferencial, tamanho PNG, com antiderrapante, sem antiderrapante, vou colocar também essa opção, cor azul e amarelo, né, que eram as cores que estavam. E no próximo. Agora sim, né, a gente consegue ter aí uma distinção entre os nomes. Então eu tenho a luva de proteção P azul com antiderrapante, a luva de proteção P azul sem G com e sem, P e G também na cor amarela e também com e sem antiderrapante. E aí, né, a quantidade de itens, obviamente, que vai ser criados vai depender da quantidade ali de critérios que você crie, né? Então isso é bem bacana, porque, por exemplo, se você criar, né, você poderia falar, Caio, é só eu ir lá e criar esses itens separadamente. Sim, você pode ir lá e criar separadamente. Agora, se você quiser analisar, por exemplo, qual foi o item que você mais vendeu, para você tanto faz a cor, o tamanho, você quer saber qual item, o item mesmo que você quer, que você mais vendeu. Então você consegue ter uma visão mais 360 de, por exemplo, eu sei quantas luvas de proteção eu vendi. Vendi 1000 luvas de proteção. Dessas 1000 luvas de proteção que eu vendi, quantas foram do tamanho P? Quantas foram do tamanho G? Quantas foram da cor azul? Quantas foram da cor amarela? Quantas com e quantas sem antiderrapante, né? Entendeu? Você consegue ter ali as informações muito mais palpáveis à sua mão, né? Então eu acho bem bacana essa parte aqui das matrizes de itens do NetSuite. Vou até criar aqui, né? Cara, Oi? Agora quando a gente fala de matriz no NetSuite, então ele considera um único código para todos esses produtos, é isso? Sim, o NCM, essas coisas vai ser igual para todos. Não, eu digo o ID do produto, é um só. Eles têm IDs distintos, né? Porém, eles são amarrados. Porque, por exemplo, quando eu compro do meu fornecedor, antes existia muito isso, de você comprar, por exemplo, calçado, e aí ainda tem algum fornecedor meu que manda assim, ele manda lá uma linha só do produto, 100 pares de calçado. Aí ele depois descreve abaixo, né? 10 pares de um, 20 de outro, 30 de outro. Aí quando chega aqui, a gente faz até uma operação aqui para poder entrar separadamente, as numerações correspondentes, que a gente fatura hoje, o controle que a gente consegue ser mais proativo é o controle individual, entendeu? É para gestão de estoque. Aí essa é a minha pergunta. Quando eu for procurar, por exemplo, quando eu for vender, eu vou procurar um item, por exemplo, mesmo ele fazendo parte da matriz, eu tenho lá a numeração de 35 a 45. Quando eu for procurar, eu vou procurar um único produto e depois lá escolher qual é o correspondente do número que eu quero, a grade, ou ele vem realmente os ID já aparecendo na primeira tela de pesquisa? Na primeira tela de pesquisa mesmo, você já vai ter os itens individualizados, né? O pior que eu acabei excluindo aqui sem querer, eu ia te mostrar. Deixa eu fazer aqui rapidinho. É que eu tô querendo deixar a base mais limpa possível, eu tô fazendo e excluindo já. Aproveitando aí, Caio, eu vi aí que você já falou aí, inclusive, do CMV aí, né? Que você usa como um plano de conta. Esse CMV aí, ele é considerado na posição do tempo? Eu posso ter um produto lá que entrou num lote a um determinado preço, depois entrou numa outra data a um outro preço. Como que ele trata isso? Ele faz
separado esses lotes, preços separados, custos separados, ou ele faz um somatório de tudo e dá um custo médio? Depende. Quando a gente está falando de itens de lote, né, foi aquilo que eu tinha pontuado aqui. Por exemplo, quando a gente fala de itens de estoque sem controle de lote, a gente vai ter o custeio tanto pela média, ou eu posso também fazer por aquele FIFO ou FOF, né? Não lembro em português, sempre confundo esses nomes, né? Primeiro a entrar, último a sair, primeiro a entrar, primeiro a sair. Quando a gente fala de lote, eu só tenho a opção de ou fazer pela média ou fazer pelo lote mesmo. Então eu sei o custo médio daquele lote e assim por diante. Ou vai pela média mesmo. Aí ele vai considerar todas as suas compras, a média, independentemente do lote dela. Então a gente tem a possibilidade de escolher. A gente tem as duas opções. Mas no caso aí, Caio, quando você fala aí, só ficou uma dúvidazinha ainda, Uhum. acredito que você queira falar tipo, que eu acho que no português aqui é o PEPS, né? PEPS ou o EPS, né? Que ele trabalha também com a questão do custo médio. Mas eu não sei em relação PEPs. como é o PEPS, porque o PEPS é o último a entrar, primeiro a sair, né? Isso. Agora eu pergunto, por exemplo, ele então, ele considera então o preço na linha do tempo, por exemplo, se o último a entrar, não, no caso seria o contrário, é o EPS, né, que seria tipo, no nosso caso aqui mais hoje, o primeiro a entrar, primeiro a sair, né? Uhum. Ele consideraria, por exemplo, a manutenção do custo do produto daquela entrada, por exemplo, a primeira entrada ela teve um custo X, a Uhum. segunda entrada teve um custo Y e a terceira Z. Então, ele manteria isso para efeito de margem, de preço de venda, essas coisas tudo, ele manteria separadamente ou ele soma? Não, ele mantém separado, né? Por exemplo, quando a gente usa o WEPS ou PEPS, a gente pode ter um custo ali, geralmente, que sofre alterações ali no CMV dele mais facilmente, né? Porque se eu tive uma compra, né, por um aumento do dólar e tal, que me deu um aumento do meu custo imediato, quando eu sair, né, vai ser essa primeira mercadoria, essa última mercadoria que eu comprei, vai ser a primeira que vai sair. Isso quer dizer que, porque, por exemplo, meu custo de compra aumentou, o meu valor de venda ainda não foi ajustado. Isso vai jogar meu CMV lá em cima, né? A média é o que vai se manter mais estável, né? Porque até ela sofrer uma grande alteração vai demorar, porque ele vai estar olhando todo ali seu histórico desde a primeira compra até sempre, né? Então, ele mantém. Se você, por exemplo, puxar um relatório de janeiro, você consegue ver qual que era o seu CMV na época e tudo mais. Porém, quando você entra direto no seu item, você vai ver o seu custo atual. E aí, seu custo atual ele vai estar sendo impactado ali diretamente pelo seu método de custeio. Entendi. Então, aqui, por exemplo, né, a nossa luva de proteção, que foi essa Matrix Item. Então, por exemplo, em vez de eu ter que atribuir aqui, eu posso atribuir um código específico para cada um, ou eu posso também aqui fazer os cadastros somente aqui no meu item pai, vamos chamar assim, né, que seria a luva de proteção, e tudo que eu fizer no pai vai servir para os filhos, né? Então, por exemplo, eu compro luva de proteção. Aqui também, depois que você criasse a Matrix, a gente ainda teria algumas questõezinhas a serem preenchidas, né? Principalmente aqui em relação à parte fiscal, origem,
NCM, grupo de tributação, enfim, né? Isso aqui depois seriam duas etapas, a etapa da criação e depois a etapa do preenchimento aí das informações fiscais, tá? Porque o que a gente preencheu lá foi só nome, era unidade, contas contábeis, né? Mas além disso a gente ainda tem mais coisinhas. A conta de receita, né? A conta de receita a gente não preencheu lá, a gente teria que preencher aqui no item e aí passa a valer para os filhos dele também. Agora o item kit, né? O item kit ele já é um pouquinho mais simples, né? Às vezes essa matrix aqui no começo ela parece um bicho de 7 cabeças, né? Porque ela junta muitas informações ali ao mesmo tempo e às vezes acaba ficando um pouco confuso. Mas o item kit, por sua vez, ele já é um pouco mais simples nessa parte de cadastramento. Ele não vai levar a gente para nenhum assistente de criação nem nada. Ele leva diretamente a gente para a página de criação do item, como qualquer outro item, tá? Que a gente estivesse criando. Então, os campos são exatamente o mesmo. Aqui o código UPC, né? A gente tem tanto o código UPC e o código EAN, né? Então ele até traz aqui já o descritivo, que quando você insere um texto no campo, né, ele já vai exibir esse campo como um código SKU. Já se você deixa esse campo vazio, você vai informar aqui o exibir nome e código, o código de barras. Então, ou a gente pode trabalhar com código UPC ou com código EAN, tá? No Brasil aqui, geralmente a gente trabalha com o EAN, né, o 128. Então, eu deixaria esse código aqui vazio, preencheria somente esse código. E aí, quando o sistema, por exemplo, uma etiqueta de impressão, qualquer coisa nesse sentido, o próprio sistema ele já sabe como criar o código de barras, né, se é no formato UPC ou se é no formato EAN. Então a gente tem as duas possibilidades aqui de código. Ele não tem diferente, sabe, né? Ele poderia se chamar código UPC e código exibir, código EAN. Só que ele acabou usando um campo que já existia, né? Esse código exibir nome código é um campo que ele vai estar disponível para praticamente todo tipo de item, mas eles não quiseram deixar separado, né? Deixaram esse item. Então, quando você não preenche nada aqui, ele usa o EAN, que você vai ter preenchido aqui. Se você preencher aqui, ele vai considerar sempre esse UPC aqui como prioritário. E aí aqui, né, é bem simples. A gente só vai informar quais são os itens que compõem esse kit, né? Então, o cadastro seria todo individual, né? Você cadastraria primeiro todos os componentes que você tem. No caso lá que eu tinha usado como exemplo um skate, mas pode ser uma bicicleta também. Então você vai cadastrar lá sua roda, sua corrente, seu banco, seu quadro, né? E depois de ter os componentes já criados, aí você vem e cria só o kit mesmo, né? O item principal do kit, que seria a bicicleta nesse caso. E aí aqui você viria, né, inserindo aqui os componentes que formam o seu kit. Isso é bacana, né, que cada componente são itens individuais, então eles podem ser vendidos individualmente, eles podem ter um preço de venda diferente do preço de venda do kit, né? E aqui a gente informa também quantas unidades que eu preciso de cada um desses itens para formar o meu kit, né? Imagina que eu cadastrei aqui, a gente já mudou do skate para bicicleta. Então, uma bicicleta tem o quê? Vamos supor que aqui fosse uma roda. A bicicleta tem 2 rodas, uma corrente, um quadro e um banco, né? Então, você além de informar quais são os componentes, você informa a quantidade daqueles componentes que você tem. Então, imagina que você está olhando lá meu estoque, né? Eu fiz um pedido de venda de uma bicicleta. Então ele já comprometeu lá o meu estoque em 2 unidades da roda, em uma unidade da corrente, uma unidade do banco e uma unidade do quadro da bicicleta. A gente, do mesmo jeito, a gente vai ter a parte de vendas, né? Onde eu posso determinar
qual seria meu preço de venda, se eu tenho quantidade mínima a ser feita da venda ou máxima, né? Isso aqui é bem difícil do pessoal utilizar, né? Parte de contábil, a gente também tem a nossa conta de receita, tabela de tributação, como eu comentei, sempre que você vê, é sempre essa única opção que nós temos, a Undefined. E também aqui teríamos as informações fiscais como qualquer outro item, né? A origem, se ele é nacional, importado, o código NCM. Esse código aqui de tributação, o AGASH, ele já está relacionado lá com a parte fiscal, né, da Valara. E o tipo de produto, né? Se é um produto acabado, matéria-prima, um ativo, enfim. E beleza, né? Eu vou salvar aqui. Depois eu apago. Não fiz nenhum preenchimento, não coloquei código nem nada. Beleza. Vou deixar sem exibir os componentes na transação. E aí a gente faz lá uma venda sem e depois uma venda com também. Isso serve para a parte de compras também, tá? Se eu vier aqui, eu preciso ver. Não trouxe. Mas enfim. Depois a gente faz a parte das transações. Então o item kit, né, com os seus componentes aqui. Aquela dúvida também do Rosier lá no começo, se a gente exibe quais são os componentes desse kit na transação, ou se a gente vai exibir somente o kit mesmo, o item principal, tá? Se, por exemplo, vai aparecer na nota só lá uma bicicleta aro 26, ou vai aparecer bicicleta aro 26, duas rodas, corrente, guidão, enfim, todos os componentes que compõem aquela bicicleta. Aí é opcional, da maneira que vocês acharem melhor. Vamos voltar lá, mais algum tipo de item que a gente vai ver. Lote numerado e serializados, são basicamente a mesma coisa aqui do item de estoque, né? A única coisa que vai diferenciar é que quando a gente faz o recebimento de um item, ou quando a gente faz uma venda de um item com controle de série ou controle de lote, no momento ali do recebimento a gente tem que informar qual é o lote que a gente está recebendo, ou qual o número de série e data de validade daquele item que a gente está recebendo. A gente vai criar um de cada também, tá? Para depois ver qual a diferenciação deles durante as transações. Então, um item de estoque. Esse item aqui, ele já vai ter algumas outras opções, né? Então, item teste estoque. Como eu falei, né? Código PC e código EAN. Esse nome código do fornecedor seria a identificação desse produto lá junto com o seu fornecedor. Então, beleza, para você se chama luva de proteção. Lá para o seu fornecedor, ele trata isso como código 102040, né? Então, se você disparasse um pedido de compra diretamente pelo NetSuite, ao invés do NetSuite enviar esse nome para o seu fornecedor, ele enviaria esse nome aqui para o seu fornecedor, tá? E, obviamente, você geralmente vai ter mais de um fornecedor para o mesmo item, né? Você não vai ficar preso ali a um único fornecedor. Então, aqui embaixo,
né? Quando a gente está aqui na subaba de compras, que a gente desce tudo, a gente tem uma outra abinha aqui de fornecedores, e aí eu posso fazer uma coisa mais específica, né? Aqui ficaria global, considerando que eu comprasse apenas de um fornecedor, ou que todos os fornecedores de qual eu fizesse a compra utilizassem o mesmo código, né? E se eu tivesse alguma especificidade, por exemplo, esse fornecedor aqui, o código da minha luva de proteção é o 102030. Nesse outro fornecedor aqui, o meu código dessa luva de proteção é o 302010. E aí, como que eu faria isso? Poderia falar qual que é o fornecedor aqui, qual o código lá. Então, eu tenho o meu fornecedor Araújo é o 102030. Posso estabelecer já um preço de compra para ele, tá? Posso falar se ele é o meu fornecedor preferido ou não. E por qual subsidiário eu compro também, tá? E aí eu teria um outro fornecedor aqui qualquer. E nesse outro fornecedor, imagina que meu código fosse o 302010. Né? Então, depende. Se eu estivesse fazendo um pedido de compra para esse fornecedor, ele ia enviar esse código. Se eu estivesse fazendo um pedido de compra para esse outro fornecedor, ele iria utilizar esse outro código também. Tá? Então isso é bem bacana, você consegue otimizar tempo, né? Você não precisa ter aquela pessoa ali cuidando de ir lá numa planilha de Excel, ver qual que é o nome, para depois passar um e-mail e fazer as tratativas, né? Você resolve tudo aqui pelo NetSuite mesmo. A parte das unidades lá de medidas que nós vimos, que a gente criou junto aqui no começo do treinamento. Então, eu tenho a minha unidade base, né, o padrão aqui para esse item. Vamos supor que é unidade. No estoque eu considero como unidade. Agora, para fazer compra, eu só compro de 1000, né, não compro de 1 em 1. Mas para vender, sim, aí eu vendo de 1 em 1. A parte de compras, então eu tenho aqui o método de custeio, né, como a gente viu, média, o LIFO, o FIFO e o LIFO, né, que seria o PEPS e o EPS, né. Posso colocar aqui também uma descrição de compra, mas isso aqui seria uma descrição mais interna. Essa informação também vai lá para o seu fornecedor, então é mais difícil aqui o pessoal colocar a descrição de compra. Posso colocar aqui o preço de compra. Se você reparar que ele já está trazendo aqui, ó, por milhar. Por quê? Porque aqui em cima eu falei que a minha unidade de compra é milhar. Se eu tivesse colocado aqui unidade, ele já traria aqui o meu preço de compra por unidade também, tá? Então é de acordo com a unidade que eu seleciono aqui. Selecionei o milhar. Poderia colocar uma descrição desse item lá no meu estoque, se fosse necessário. E agora, caso eu queira, né, estocar esse item em uma posição específica do meu estoque, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar essa opção aqui de usar itens, né? Isso aqui também é uma tradução meio estranha, né? Porque ele não está se referindo ao item, né? E sim à posição do item. No NetSuite, as posições de estoque, eles chamam de bins, né? E aqui seria usar bins, né? Deve estar aqui, use bins. É assim que é chamado as posições de estoque. Então, caso esse item tiver um controle ali das posições onde ele fica, a gente marca ele, né? Com essa opção, selecione itens associados no campo número do item abaixo. Então, beleza. Aqui, pedidos em múltiplos, por exemplo, eu só consigo fazer pedidos em múltiplos de 10, de 20, enfim, você poderia estabelecer esse critério. E agora aqui, essa parte do controle de estoque, ele está considerando o estoque automático, tá? Não aconselho vocês deixarem o cálculo automático, né? Esse cálculo automático ele pode sim ser ativado, mas ele é bom que ele seja ativado depois de pelo menos um ano que você tem ali de operação de NetSuite. Por quê?
O cálculo automático ele vai estar baseado nas suas compras e nas suas vendas. Então, quando você começa a utilizar o seu sistema, né, você parte de um princípio onde você não teve nenhuma compra e nenhuma venda. E aí, esse cálculo aqui acaba sendo instável, né? Ele não vai ser um cálculo correto porque ele não tem informações suficientes ainda para gerar esse cálculo. Então, o melhor é que você desative aqui essa opção, né? E aí você pode colocar aqui, inserir manualmente o lead time que você tem atual, o seu nível de estoque de segurança que você já está trabalhando, e aqui a quantidade de dias que demora para você repor, né, receber essa mercadoria no seu estoque. Então isso provavelmente já é uma métrica que vocês tenham calculadas hoje. Quando a gente inicia o sistema, a gente traz essas métricas já do sistema legado, vamos assim dizer, né? A métrica que vocês já utilizavam. E depois de um tempo, se você quiser começar que o NetSuite mesmo gere essas, né, comece a atualizar isso para você, aí você pode simplesmente vir aqui no cadastro do seu item e marcar a opção de calcular automaticamente, tá? Mas é bem bacana. Eu sinceramente ainda não tive um cliente que passou a usar esse automático aqui, né? Mas eu já tive relatos. Eu peguei um outro cliente que era só um rollout que ele estava fazendo aqui no Brasil, ou seja, ele já atuava com o NetSuite fora do Brasil e ele usava isso aqui, ele falava que funcionava muito bem, mas, né, eu mesmo não cheguei a utilizar. Dentro do próprio NetSuite, quando você vai aqui no Switch Answer e você, por exemplo, colocar lá gerenciamento avançado de estoque, ele vai trazer os artigos, né, explicando como que funciona, sei lá o que, né? Mas além disso ele também traz alguns webinars, né? Então todo ano o NetSuite tem uma conferência, uma feira, onde ele fala as novidades, né, quais são os principais clientes, enfim. Então você consegue ter acesso a esses vídeos que acontecem nessas feiras anuais, né? E também você consegue ter alguns casos de uso. Então você consegue ver empresas, né, que utilizam já essa ferramenta e elas dão um depoimento delas de como que isso melhorou, quais foram os desafios enfrentados e tudo mais. É bem bacana. Isso aqui também, né, eu lembro que, eu não sei se o pessoal continuou ou descontinuou essa ideia, mas eu tinha feito alguns projetos que envolvia, né, bastante parte de produto, estoque, e aí esses clientes eles estavam fazendo um grupo, né, desses clientes que já estavam utilizando o NetSuite e estavam utilizando essa parte de estoque para trocar informações, né, como que um estava trabalhando, como que o outro estava trabalhando e assim por diante. Voltando aqui, né, a gente tem, além dessa parte aqui do gerenciamento de estoque, que, como eu comentei, é melhor a gente deixar manual por enquanto. A gente tem aqui embaixo a parte de localidades, né? Atualmente a gente só tem uma localidade cadastrada, né, que seria um único estoque, então não faria muito sentido a gente ter uma localidade preferida, mas caso tivesse mais de um estoque, você poderia definir qual que é aquela sua preferencial. Geralmente você tem um estoque, sei lá, em Itajaí e você tem outro estoque em São Paulo. Então, sua unidade preferida é Itajaí. Depois de Itajaí, você gera uma transferência aqui para São Paulo, por exemplo. Número identificador do item, né? Que são as nossas posições de estoque que a gente criou agora no comecinho do treinamento. Então, primeiro a gente vai ter que falar o quê? Qual a localidade, né? Porque, como a gente viu lá, as posições de estoque, elas são cadastradas por localidade, né, por estoque. Cada estoque tem as suas posições próprias. Então eu vou selecionar aqui a minha localidade e aí aqui eu posso informar qual a minha localização, posição A ou posição B, né? Eu posso ter no mesmo item
mais de uma posição, né? Eu posso armazenar esse item tanto na posição A quanto na posição B. E aí eu posso falar qual que é a minha posição preferida. Então, por padrão, eu recebo esse item e ele deve ir lá para a posição A. Ah, não tem espaço lá na posição A. Beleza, vai lá para a posição B. Mas se eu quiser colocar esse item na posição C, eu não vou poder. Por quê? Porque eu não relacionei esse meu item àquela minha posição. Então a gente sempre tem que criar essa regra aqui de posicionamento dos itens, tá? Então se diz em qual posição que você pode armazenar esse seu item. Vou deixar aqui as duas posições mesmo, posição A e posição B. E aqui também, como eu tinha falado, a parte do fornecedor, a gente pode informar, né, mais especificamente qual o fornecedor pelo qual a gente adquire essa mercadoria, qual o código desse fornecedor, qual o subsidiário, preço de compra, tabela, enfim. Então aqui também a gente tem o nosso nível de estoque de segurança, certo? Então, se eu digo aqui que o meu nível de estoque de segurança são 10 unidades e eu não tenho, por exemplo, aqui a gente teria um conflito, né? Eu não poderia ter 10 unidades porque eu só compro em 1000, né? Então ia ser meio complicado. Mas se aqui fosse unidade também, eu falasse que meu nível de estoque de segurança fosse 10 e eu não tenho pedidos em múltiplos, né? Então o que aconteceria? Eu tenho 10 unidades, vendi uma, fiquei com 9. Ele vai gerar um pedido de compra de uma unidade só, né? Isso às vezes é meio ruim. Então o que o pessoal geralmente faz? Meu nível de estoque de segurança é 15 e meu pedido é só em múltiplo de 10, né? Então, beleza, eu diminui meu estoque, eu tenho 14 unidades, mas eu não tenho como repor meu estoque, né? Porque eu faria uma compra de 10 unidades e sairia uma compra muito grande. Então, a gente controla por aqui, nível de estoque e os pedidos em múltiplos. Então, independentemente dele baixar a quantidade de estoque de segurança seu, se ele não conseguir fazer o pedido ainda, por não ter dado a quantidade mínima para ele pedir, ele não pede. Aí quando chega na quantidade que ele pode pedir para repor o estoque de segurança, ele gera até um pedido de compra automático, né, para você aprovar e tudo mais. Mas como que ele vai fazer para gerar esse pedido de compra? Né? Ele só vai conseguir ter essa automatização de disparar um pedido de compra de uma maneira mais automatizada caso você tenha aqui um fornecedor cadastrado e pelo menos um fornecedor tem que estar com essa opção aqui de preferido marcado. Pelo menos um não, você sempre vai ter só um fornecedor como preferido, tá? Desculpa, eu falei errado. Então se você adicionar apenas um fornecedor aqui, ele já vai ficar como preferido. Agora se você tiver 5 fornecedores, aí você vai ter que dizer qual que é o seu preferido, porque aí nesses casos onde a compra seja automatizada, ele vai disparar a compra para o seu fornecedor preferencial, tá? Então, tem bastante cliente que fala, mas ele baixou aqui a quantidade do meu estoque, enfim, ele não está gerando a compra, é por isso, né? Veja se você relacionou aqui um fornecedor, colocou ele como preferido, colocou preço de compra, né? Se caso você não coloque o preço de compra, ele basicamente vai usar o seu último preço de compra com esse fornecedor, tá? E é tranquilo também. Depois, né, a gente até tem aqui a parte de vendas, né? Não é uma parte tão importante aqui para o nosso critério, aqui para o nosso foco do treinamento, mas eu também poderia estabelecer aqui um preço de venda, tá? Ele traz aqui entre parênteses taxa, porque para o NetSuite taxa é igual a valor unitário, tá? Então sempre que você vê taxa no NetSuite, você pode fazer essa interpretação e considerar que ele está falando de preço unitário. A gente tem a descrição da venda, né? Do mesmo jeito da descrição da compra. A descrição da venda ela é mais relevante do que a descrição da compra, porque são informações que constam lá na nota fiscal também, né? Eu vejo a descrição da compra muito mais interna ali para
Às vezes você tem um comprador que gera o pedido e você tem alguém do financeiro que vai aprovar aquele pedido, ou você tem até um supervisor dessa pessoa do departamento de compras. Então, às vezes, a descrição ali da compra, o cara consegue ali brevemente explicar o que é o item que ele está comprando, para quê, e o aprovador consegue mais facilmente aprovar ou rejeitar o pedido, enfim. Agora, da venda, não. Da venda, o seu cliente provavelmente vai enxergar a informação que você está colocando aqui. Então, tem que ser uma informação bem pensada, né? Contabilidade, como eu falei, a gente tem algumas continhas, né? Então, a gente tem aqui a minha conta do CMV, tenho minha conta do ativo, minha conta de receita, minha conta de lucros. Então, eu vou colocar aqui, né? Porque apesar dele não aparecer aqui como obrigatório o campo, né? Ele é sim um campo obrigatório. Ativo de estoque, conta de receita. Então, né? Conta de receita, conta de retorno do fornecedor. Beleza, essas outras contas aqui eu não vou precisar preencher agora. A gente tem aqui também uma parte da cubagem do item, tá? Isso aqui é importante, principalmente quando a gente tem alguma integração com algum, por exemplo, IntelliPost, alguma empresa que faça essa parte de frete, né? Cálculo de frete e tudo mais. Então, aqui a gente pode inserir a cubagem do item, né? O peso, a altura, enfim. E de acordo com essas informações aqui, caso a gente precise fazer uma integração com algum provedor de frete ou algo do tipo, a gente já tem as informações aqui, né? De acordo com a quantidade de itens e tudo mais que você insere, você consegue já ter uma previsão ali de quanto vai custar o seu frete, ou pelo menos vai ter essas informações para cotar um frete, né? Isso aqui também é pensando num mundo mais simples, né? Onde os produtos têm o mesmo tamanho e tudo mais. Porque eu digo mais simples. Quando eu peguei o caso, né, desse meu cliente que fazia venda de cadeiras, ele tinha, né, o tamanho, o peso, largura, enfim, das cadeiras. E aí o que ele fez? Ele usou essas informações para, né, como tinha integração com o site, né, tinha integração com a Vetex, então quando a pessoa ia lá no site, clicava lá, selecionava a quantidade de itens que ela queria e dava lá um calcular frete, colocava o CEP dela, calculava, apareceria lá para ela R$100 de frete. Como que ele chegou nesse valor de R$100 de frete? O cara lá que o cliente estava fazendo a compra, ele falou que ia comprar 3 cadeiras, então ele pegou a cubagem, fez a cubagem vezes 3 e deu o valor de R$100. Porém, o pessoal fazia o quê? Eles tinham uma segunda etapa. Então, o cara ia lá, fechava a compra, entrava lá os R$100 de frete, só que eles pegavam e analisavam de acordo com as cadeiras ali que eles vendiam, né? Tinha algumas cadeiras que elas eram mais, como que eu posso dizer, mais montáveis, né? Você conseguia tirar o braço, você conseguiria tirar a parte das rodinhas, a parte do encosto. Então, independentemente da cubagem que eles tinham de uma cadeira, quando a pessoa comprasse mais de uma, eles conseguiam desmontar essas cadeiras e colocar numa caixa menor, né? Então, por exemplo, o frete que sairia R$100 passaria a ser de R$70. E aí eles acabavam até oferindo uma outra receita, né? Que não era só da cadeira em si. É como se eles vendessem a cadeira até mais cara, mas uma parte dessa receita deles veio dessa otimização do frete deles, né? Mas aí é estratégia, né? Talvez esse cliente também estivesse perdendo outros clientes porque achavam que o frete dele estivesse caro. Então são estratégias, né? Tem cliente que prefere fazer ali colocar um diferencial no preço do frete, então ele otimiza essa parte da cubagem de uma forma. Esse outro caso desse outro cliente, onde ele já preferiu trabalhar da forma que ele tinha, só criar mais uma etapa e tirar uma receita. Enfim,
são as possibilidades que vocês têm, né? Vocês conseguem pensar ali qual que seria o melhor caminho. E depois, né, informações fiscais, obviamente, todas as informações desse item para o cálculo dos impostos. Então, origem da mercadoria, NCM, grupo de tributação, tipo de produto, né? Parece simples essa parte fiscal, porque como eu falei, diferentemente das outras localizações, da outra localização, que é a localização da Oxygen, a gente tem um portal da Avalar, que é um portal de apoio, né? Onde você vai ter a CST do PIS, CST de COFINS, todas essas informações assim que a gente sabe que é bem complexa no Brasil, elas não estão aqui dentro do NetSuite só, né? Elas estão lá no portal da Avalara também. Então é por isso que parece simples essa parte, né? Mas essa parte fiscal é o nosso calcanhar de Aquiles no Brasil, né? Não tem jeito. Então, estamos aqui com o nosso item criado já, o item teste de estoque. Vou criar aqui um outro item agora, que vai ser o nosso item com controle de lote. Item cash lote, tá? O preenchimento dele vai ser, né, praticamente igual ao item de estoque normal que nós criamos, né? Os campos são os mesmos, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Vou colocar aqui unidade para tudo. Eu poderia colocar aqui já um outro tipo de custeio, né? Fazer o custeio por lote mesmo. A mesma coisa aqui, posição de estoque, né? Enfim, para a gente usar a posição de estoque, a gente marca a opção aqui de usar os itens, tá? Eu achei que ficou meio feio esse formulário aqui, ele deixou essas informações aqui muito confusas, né? Tudo meio que junto, na mesma linha, e aí acaba que esse usar itens aqui pode passar despercebido, tá? Então, prestem atenção nesse carinha aqui, não deixem ele de fora. Vou adicionar aqui uma posição também, vou falar que ele só pode ser guardado lá na minha posição A. Parte de vendas, né? Igualzinha ao item anterior, conta do CMV, conta do ativo, conta de receita, lucros, tabela de tributação é sempre, exatamente, sempre undefined BR. Beleza? Aqui também a parte da bobagem, a parte das informações fiscais e é isso. Vou só salvar. Beleza? Vou criar mais um que vai ser, como eu vim aqui do criar, né? Por aqui, ele considera que eu vou criar um item igual ao item anterior, mas não. O que eu quero agora é criar um item com controle de série. Beleza. Um códigozinho, pronto. Vou botar nesse aqui.
Então, unidades principais também vou colocar a unidade, né? Normal, igual aos demais. Sempre desmarcando essas opções aqui do cálculo automático. Rapidinho aqui também sobre esse cálculo automático, né? O lead time, nível de estoque de segurança. A gente pode definir isso que nem a gente está vendo aqui, né? Ao nível do item, mas a gente também pode fazer uma definição única a nível da empresa. Depois eu vou mostrar para vocês também como que seria isso. Então, usar itens, localidade, esse aqui vai ficar no B. Beleza. Contabilidade, as mercadorias, minha conta do ativo, minha conta de receita e minha tabela de tributação. Ok? As demais abas a gente já viu, né? Não vai ter nada importante. Parte de loja virtual seria para a parte do Switch Commerce e tudo mais. Se esse item oferece suporte, né? Isso aqui também o pessoal lá do CRM deve estar dando uma olhada nesse exato momento sobre essas partes aqui. E só isso. Salve. Essa parte das etiquetas aqui de impressão também vão ter que ser personalizadas. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma. Depois a gente dá uma olhada aqui nas etiquetas, mas deu pra ver aqui que ainda não está parametrizado, não está saindo código de barra aqui, nem nada ainda. Cara, oi? Não sei se eu perdi, mas eu vi aí que o Josivan fez umas perguntas, você chegou a responder? Que ele fez pelo chat, não fez? Essa aqui sim. Essa segunda aqui eu não respondi, Paulo, desculpa. A gente vai dar uma olhada quando a gente fizer a entrada dessa mercadoria, a gente vai informar o lote e a validade dela. Depois a gente vai conseguir visualizar isso. E essa aqui de cima foi só uma parte aqui quando a gente estava falando das posições, que ele viu uma opção ali de recarregar aqui. E aí eu comentei que o recarregar é a mesma coisa que você atualizar a página, por exemplo. Imagina que eu fiz alguma alteração, se eu atualizar a página, né, ele volta ao que estava. Se eu der um recarregar, ele faz a mesma coisa, só que sem atualizar a página inteira, ele só atualiza aqui os campos mesmo. Eu vi que tu estava falando uma parte lá que eu acabei não acompanhando tudo. Bastante. Aí eu te pergunto, lá na parte de, por exemplo, de validade do produto, é um assunto aí. Eu consigo, por exemplo, no sistema eu crio o que é um fluxo para que na hora que eu for vender, ele pegue aquela validade que está mais próxima do vencimento, Sim. Ele pega pelo código barra e se por acaso o separador for fazer uma separação e ele pegar o produto de outro lote, alguma coisa assim, o sistema vai barrar, não vai liberar, seria assim? Exatamente. Vai fazer esse controlezinho aí. Mas isso aí tudo eu teria que fazer pelo código de barra, né? Para poder isso funcionar. O código de barra ou o número identificador do item, tanto faz, né? A pessoa está indo lá fazendo a operação aqui de coleta, ela vai ter que coletar o item. Agora, o que o código de barra vai fazer? Ele só vai economizar o seu tempo de digitar, né? Em vez de você
vir aqui digitar qual item que você está coletando, o código de barra geralmente já faz isso para você. Ele vai ler ali aquele código, vai jogar o número para você e vai falar se o item está correto ou não. Entendi. E todas essas funcionalidades aí que você falou, de lote, de validade e outros mais aí, existe tudo uma forma de eu extrair relatório fazendo esses fios? Sim. Tem também tudo isso, eu consigo gerar, né? Sim. Ok. Bom, pessoal, então vamos aproveitar essa deixa. Vamos fazer um rápido intervalo. Às 4h15, todo mundo de volta, pode ser? Ok. Então, fechou. Então, vou dar um pause aqui na nossa gravação e às 4h15 a gente retorna.